Estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez que está aqui? Tem alguém? Levanta sua mão, por favor. Aqui. Onde mais lá no fundo também. Desse lado aqui, não. Por favor, não quero te constranger, mas fique em pé só para receber um abraço de boas-vindas. Que Deus esteja abençoando. E se alguém puder acender a luz do fundo, por favor, acenda a luz do fundo. Isso, agora dá para eu enxergar lá. Vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Que Deus abençoe. Irmãos, olha, tem pessoas que é muito forte, né? Não tem? Tem pessoas que é forte em extremo. Nós temos um aqui que é uma fortaleza. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo um irmão que ele fez uma cirurgia na cabeça. Quando foi? Foi... Quinta-feira, irmãos, ele está aqui no culto. Eu devia te corrigir, irmão, você não devia estar aqui. Mas também eu sei, querido, mas eu sei, eu sei o quanto que você desejava estar aqui. Fique em pé, irmãos, para que nós possamos orar por você. Irmãos, estende a sua mão para a vida do Gilson. Ele foi batizado no último batismo, está num momento muito difícil da vida dele. Ele tirou um tumor do cérebro, não sabemos ainda o que tem por trás de tudo isso, mas nós cremos de uma coisa, a mão do Senhor está sobre ele. Amém? Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos a vida do Gilson. Esse amado irmão, Senhor, e ele veio aqui, ele está aqui, porque ele, Senhor, ele quer o calor, Senhor, Deus das ovelhas, ele quer o calor, Senhor, da comunhão dos irmãos, porque ele sabe, Pai, que ele necessita, Senhor Deus, um toque especial de Ti, Senhor, um toque sobrenatural, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que só o Senhor pode fazer. Então põe a Tua mão sobre ele, Pai, coloca a Tua destra de poder e, Senhor, abençoe ele com cura, Senhor, através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós abençoamos a vida dele e liberamos, Pai, a cura através do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido, Deus te abençoe. Se você estiver gripado, se estiver com algum... Não dê abraço no Gilson, por favor, nem chegue perto dele. Amém, Gilson? Deus te abençoe, viu, querido? Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Amém? Diz a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até aqui. Pai, nós nos sujeitamos agora à autoridade da Tua palavra. Pai, ela é vida para nós. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a falar e a ouvir aquilo que Ele deseja nos comunicar através da Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava esses dias pensando a respeito de uma frase que não está nem nesse versículo ainda, mas que está na palavra de Deus, dita pelo apóstolo Paulo, no texto que nós lemos quando a ceia, nós temos a ceia. E esse texto é quando Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então nós temos aqui os pães, que significa o corpo de Cristo que foi partido por nós, e nós temos o suco da uva, que significa o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi vertido na cruz por nós. E eu fico imaginando quando Jesus diz: fazei isto em memória de mim. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo, e que agora eu passo para vocês pensarem também, é: será que Jesus, ele tinha alguma preocupação que nós não nos lembrássemos? E ele então disse: vocês se reúnam pelo menos uma vez, aí, quando vocês se reunirem, né, mais exatamente,
E vocês façam isso, vocês olhem para o pão que significa o meu corpo, e vocês olhem para o sangue, para o suco de uva que significa o meu sangue vertido, para que vocês não se esqueçam de que eu morri por vocês, de que meu corpo foi partido, de que meu sangue foi derramado. Então Jesus ele faz ele dá essa ordenança. Agora, tem muitas pessoas que não vão compreender o que significa exatamente esse momento, porque elas não têm ainda uma visão, não têm um discernimento do corpo de Cristo, não entendem o que aconteceu. Então ele estava falando isso exatamente para nós, para os discípulos dele, né? Então ele estava dizendo, vocês precisam fazer isso em memória de mim. Agora, mesmo nós, então, que conhecemos a Cristo, mesmo nós que temos um relacionamento, tivemos um novo nascimento, nós precisamos também ter discernimento do corpo, nós precisamos compreender o que tudo isso significa. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos deve estar muito claro dentro de nós como que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela pode refletir no sentido de nós nos lembrarmos realmente a cada dia, nos momentos da nossa vida, nós nos lembrarmos de que Cristo realmente morreu por nós, de que o corpo dele foi partido, o seu sangue foi derramado. Porque nós também podemos colocar isso no piloto automático, repetirmos isso mensalmente, ou semanalmente, como algumas outras igrejas fazem, outras fazem anualmente, não importa, mas podemos fazer isso como um ato religioso, como um sacramento, como alguma coisa que nós fazemos só porque nos reunimos uma vez por mês para nos lembrar. Mas eu creio que Jesus quer muito mais do que isso. Então a leitura que nós fizemos aqui no livro de Efésios, Paulo, ele não está falando aqui para incrédulos também, ele está falando para crentes, para discípulos também. Então ele conta aqui um pouco da história da nossa vida. Ele conta de dois momentos distintos da nossa existência. Ele fala aqui de uma existência que caminhava para uma eternidade sem Deus e uma outra existência de uma vida que caminha para uma eternidade com Deus. Então, quando ele diz, ele vos deu vida, ele está dizendo que nós estávamos mortos. E ele fala exatamente isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a nossa história, a minha história, a sua história, nos mostra isso. Ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, quem vive em pecado, quem vive segundo o curso do mundo, está morto para Deus. Tanto que ele diz assim, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, conforme a sociedade vive, conforme o mundo vive, nós andávamos, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo, vocês, antes de me conhecer, antes de conhecer a Cristo, vocês estavam vivendo segundo o curso do mundo. Vocês estavam debaixo do príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás. Vocês estavam vivendo segundo o curso do mundo. E ele prossegue dizendo, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, ou seja, nós fazíamos aquilo que nós queríamos. Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros, como os demais. Como também os demais. Então isso reflete a sua história? Sim. Se você nasceu de novo, se você teve um encontro com o Senhor Jesus, isto é uma realidade na sua vida. Isso é uma verdade da sua vida. Você estava morto, você viveu novamente através de Cristo. E agora, o que acontece?
aquela situação anterior não faz mais parte da sua vida. O que faz parte da sua vida agora é algo novo. Agora, aquilo que se pensava não se pensa mais, aquilo que você agia não se age mais, porque agora você tem uma novidade de vida, que está ligado diretamente ao reino de Deus. Então, quando nós falamos de reino de Deus, do governo de Deus, nós estamos falando, na verdade, de uma realidade que é maior do que nós. Nós estamos falando de uma realidade que nós precisamos fazer parte dela. Ou seja, nós fazemos parte do reino de Deus na terra. Aqueles que não conheceram Cristo ainda não fazem parte desse reino ainda. Então, essa era a preocupação de Paulo quando ele escreve à igreja de Éfeso, onde os 3 primeiros capítulos descreve esse mundo de Deus. E esse mundo de Deus não é esse mundão de Deus que a gente fala aí, né? Esse mundo de Deus, esse mundo do reino de Deus. Esse mundo dos valores de Deus. Então, um mundo que era bem diferente da realidade dos Éfesos aqui, do pessoal de Éfeso, né? E tanto que ele diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como que nós estávamos mortos? O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo, vocês andavam segundo o curso desse mundo. Então vocês estavam mortos quando vocês andavam segundo o curso do mundo. Quando vocês pensavam como os paulistas, quando vocês pensavam como os cariocas, quando vocês pensavam como os sulistas, quando vocês pensavam como os brasileiros, quando vocês pensavam como os americanos, como os japoneses, não importa. Vocês viviam e pensavam, né, segundo o curso do mundo. Ou seja, quando vocês andavam segundo o curso do mundo, tendo uma mesma visão que o mundo, vocês estavam mortos. É isso que a Bíblia está dizendo. Simples. Todavia, se nós nascermos de novo, ou nascemos de novo, e viemos para Cristo, mas nós continuarmos vivendo da mesma forma que nós vivíamos anteriormente, nós também vamos estar sujeitos a principados, potestades do ar, e nós vamos ser considerados mortos, ou não, porque o pecado gera morte. Então, nós não tínhamos a visão do reino. Portanto, nós não tínhamos uma identidade, ou seja, nós não tínhamos um relacionamento com Deus. Exatamente pelo fato de quando o homem caiu, ele foi expulso da presença de Deus. Deus é Espírito e nós nos comunicamos com Ele pelo Espírito. Então o homem ficou afastado de Deus. Agora o homem retorna, ele nos dá vida novamente, Deus nos dá vida novamente, para que nós possamos retornar à posição anterior à queda, ou seja, vivermos agora segundo Deus e não segundo o mundo. Exatamente sobre essa identidade que nós vamos falar um pouquinho nesta noite, porque, irmãos, se nós não soubermos quem nós somos em Deus, se nós não tivermos uma visão de qual é o nosso papel dentro desse reino, certamente nós não vamos compreender esse processo de Deus. Nós sempre definimos a nossa identidade naquilo que nós somos ou aquilo que nós fazemos. Quem é você? Eu sou o doutor fulano. Eu sou o advogado fulano. Não. Nós não somos só isso. Nós não somos só isso. Na verdade, nós não procuramos estabelecer uma identidade em Cristo. Você já imaginou se a pessoa pergunta, quem é você? Eu sou um discípulo de Jesus. Isso choca as pessoas. As pessoas falam, esse cara está, não é? Mas vamos pensar o seguinte, Paulo nos mostra aqui alguns caminhos para nós encontrarmos essa identidade e termos relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do verso 1 e 2. O que diz a palavra? Preste atenção, amados.
Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, a pergunta é, quem que ressuscita? Hein? Quem está morto. Então, está falando a respeito de nós. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Depois, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Parece que Paulo faz uma ponte aqui do que ele falou em Éfeso. Agora ele faz uma outra ponte para os Colossenses. E parece que ele está falando a mesma coisa. Olha, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus trouxe vida para vocês. Deus vivificou vocês. Agora vocês não andem mais segundo o curso do mundo. Agora vocês olhem para o alto. Agora vocês vão olhar para as coisas eternas, mais as coisas de Deus. Então ele começa a mostrar que nós não podemos nos prender naquilo que é terreno, mas nos prender naquilo que é dos céus. Então nós vivemos num mundo que ele está muito ocupado de informações, irmãos. Nós vivemos num mundo que está ocupado de demandas, onde todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas do mundo não cooperam para aqueles que amam a Deus. A terra não reconhece o nosso Jesus. O sistema que nós vivemos não reconhece, está cada vez mais distanciado de Jesus. Isso traz algumas coisas importantes para nós, porque nós vivemos num mundo que, se nós não entendermos que nós não somos daqui, se nós não entendermos que a nossa carne, nosso coração, as nossas intenções precisam estar mais enraizadas e alicerçadas num lugar que não é aqui. Se não fizermos esse exercício, se não colocarmos nossa mente, não colocarmos o nosso coração no lugar onde de verdade pertencemos, vai ficar muito difícil nós brilharmos a luz de Cristo. Você sabe que as trevas estão invadindo a terra. As trevas estão invadindo cada vez mais. As trevas não estão retrocedendo, na verdade elas estão avançando. É ledo engano pensarmos que as coisas vão melhorar neste mundo. Não vai melhorar, amados. O sentido do mundo é caminhar para uma catástrofe final. Não vai melhorar. Vai ter uma aparência que vai melhorar, mas para enganar. Mas o mundo não vai melhorar. As trevas, elas estão avançando. Agora, quanto mais trevas, vamos supor que nós apaguemos a luz aqui desse recinto. Vai ficar um breu aqui dentro. Mas se alguém riscar um fósforo, todo mundo vai olhar para aquilo. Opa, tem luz ali. O mundo as trevas estão invadindo o mundo, mas nós precisamos ser esse fósforo. Nós precisamos ser essa luz, onde o mundo possa olhar e possa ver exatamente que existe uma possibilidade de vida. Não a vida que o mundo oferece, mas a vida que Deus oferece. Então, amados, nós precisamos da revelação de Jesus Cristo. Porque quanto mais as trevas avançam, mais a revelação de Cristo também precisa avançar. Agora, para que a revelação de Cristo avance, precisa que eu e você possamos nos dispor para sermos luz. Quantos estão entendendo? Então nós vamos brilhar a luz de Jesus mais e mais. Mais e mais. Pois quanto a escuridão mais avança, nós também avançamos brilhando mais em Cristo Jesus. Mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer se nós não colocarmos a nossa mente no lugar onde essa chama vai ganhar consistência?
Porque não basta termos ou sermos uma chama. Então, o Espírito Santo, ele tem uma figura do fogo, do poder. O dia que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo veio habitar em você. Ele veio habitar dentro de você. Então nós temos o poder de Deus sobre nós. Agora, nós precisamos ter coragem e confiança de que essa chama não vai se apagar pelo caminho da nossa vida. Ela não vai se apagar por causa das ventanias, ela não vai se apagar por causa das lutas, mas nós precisamos acumular óleo na nossa lâmpada para que os ventos contrários não apaguem. E como nós vamos fazer isso? Lá em Mateus 25, você não precisa procurar agora, mas lá em Mateus 25 fala exatamente sobre isso, fala as 10 virgens. Elas tinham a lâmpada, elas tinham o óleo. 5 delas foram mais prudentes e conseguiram mais óleo, as outras adormeceram. Elas adormeceram, quando acordaram, o noivo chegou e não tinha mais condição delas entrarem. Então, a verdade, então, irmãos, é que nós precisamos abastecer a nossa lâmpada. Não basta ter lâmpada, não basta ter óleo. Precisamos pensar que o óleo pode acabar. E essa é a grande questão. Não estou falando mais do tempo em que nós vivíamos nosso delito e pecado. Agora estou falando no tempo que nós estamos agora, como igreja, como povo de Deus. E o que nós precisamos fazer para que esse óleo não falte? É um ensinamento que de Jesus que nós precisamos meditar nele todos os dias. Por quê? Porque se nós não pensarmos nisso, assim como Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Se nós não lembrarmos também que o nosso óleo pode faltar, se nós não lembrarmos que nós somos uma lâmpada, nós somos o templo do Espírito, mas se nós não cultivarmos isto, nós podemos apagar, nós podemos não ter o óleo, nós podemos perder a entrada junto ao noivo. Colossenses 3, 1 e 2, então diz o seguinte: nós já lemos uma vez, mas vamos ler novamente. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, olha irmãos, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uau! Nós não temos mais nada, nenhuma parceria com este mundo. Nós ressuscitamos com Cristo, nós morremos para aquilo que é velho. Nós ressuscitamos com Cristo para viver uma nova realidade em Deus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 18, ele também fala alguma coisa. Paulo completa, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo, aquilo que você vê, aquilo que acontece ao seu redor, aquilo que as pessoas estão vivendo, é fácil nós contemplarmos e ver, porque os nossos olhos estão abertos por isso. Mas Paulo está dizendo, não prestem atenção nestas coisas, olhe para o alto, pensem nas coisas de cima, pensem nas coisas onde Cristo está, onde você está com Cristo em Deus. É nós, somos nós isso, irmãos. É nossa vida. Então é como se Jesus dissesse para o Pai: Pai, não os tires do mundo. Não os tire do mundo, porque eles vão ter que brilhar. Irmãos, há 2000 anos a igreja existe. E ela existe por causa de uma passagem de bastão. Já viu aquela corrida que a pessoa corre até um certo ponto, entrega o bastão e o outro continua? A igreja há 2000 anos está fazendo isso. E esse momento é o momento nosso. Esse é o nosso momento. Se passar esse momento, irmãos, nós fracassamos no nosso chamado, na nossa missão. Então, amados, não os tire do mundo.
Eles vão ter que brilhar para a próxima geração até que eu volte. Então nós vamos continuar vivendo na terra. Nós vamos continuar tendo influências que não são dos céus. Nós vamos viver verdades que não são eternas, mas que são aqui da terra. É uma realidade. Porém Jesus disse: Pai, livra-os do mal. Coloca dentro deles o meu espírito, coloca dentro deles um antídoto, ensina os caminhos, pois eles vão viver aí como forasteiros. Nós estamos falando de nós aqui, irmãos. Eles precisam, ou seja, nós precisamos entender que a nossa roupa, a roupa da terra não serve para nós. A roupa da terra não serve para nós. Nós precisamos de uma roupagem diferente. É como se eles dissessem: Senhor, porque algum tempo eles vão andar na contramão, mas Pai, que eles consigam ser completamente cheios da revelação do alto. Não é fácil, mas é possível. Eu creio que Paulo, quando ele disse aqui em Colossenses, depois quando ele diz em Coríntios, que nós devemos olhar para as coisas que são eternas e não para as que nós podemos contemplar, ele estava falando da nossa realidade externa, aquilo que nós não vemos. Então, amados, nós temos uma vida só para viver. A Bíblia fala que agora poderia até atualizar, né, um pouco, mas como vamos atualizar a Bíblia? Mas vamos dizer, as pessoas estão vivendo mais hoje. Mas a Bíblia fala que a vida é 70, 80 anos e o que passa disso é canseira e enfado. Hoje já consegue-se ter um pouco de qualidade de vida. Mas, amados, nós só temos uma vida para viver. A não ser que você creia na reencarnação. Todavia, na reencarnação, segundo os espíritas, você pode voltar como uma barata, como um gato, como um cachorro, até se você se aperfeiçoar. Nós não vamos nem discutir sobre essas coisas, mas estou dizendo, nós só temos uma vida para viver. Nós só temos uma janela de oportunidade para vivermos na terra como seres humanos, como filhos de Deus. Irmãos, só uma chance nós temos. Só uma. Somos passíveis de pecar? Sim. Habitamos num mundo que não cabe em nós. Nossa cultura é diferente a cultura do mundo é diferente da cultura do reino. Não dá para ser igual. Nós vivemos leis que são completamente diferentes das leis eternas. A lei do mundo é diferente da lei eterna. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, amados. Então preste atenção. Deus te diz: eu te dou a chance de viver na terra completamente cheio de mim. Vocês não ouviram isso, eu vou repetir. Deus diz assim: eu te dou a chance de você viver na terra completamente cheio de mim. Só que ele completa, mas é uma chance só. Mas é uma chance só. No próximo estágio da sua vida, porque aquele que está em Cristo não morre mais. O próximo estágio, depois que nós partirmos, nós vamos estar com Ele. E nós não vamos ter uma contracultura contra nós. Nós não vamos ter, Ele estará, ou tudo estará ao nosso lado. A única chance que nós temos para viver na terra, mostrando a identidade do reino, ou seja, mostrar que nós somos cidadãos dos céus. Em todos os momentos da nossa vida, a única chance que temos de viver como seres humanos, passíveis de pecado, é escolher viver a realidade ou as realidades do céu agora. Quantos estão entendendo? Imagina quando Jesus voltar e nós olharmos para Ele e sermos aceitos por Ele, sermos dignos dEle. Será que vai haver momento mais glorioso do que ouvir: vinde benditos do meu Pai? Tomai posse da herança que vos está preparada.
Que coisa gloriosa, amados. Que coisa gloriosa. Por isso precisamos viver aqui na terra de um modo digno de Deus e não vivermos na terra como se fôssemos cidadãos daqui. Às vezes nós somos mais familiarizados com a terra e estudamos em como ser melhor aqui na terra, melhor naquilo que são coisas que não têm eternidade. Ou seja, nós temos um foco muito frágil na eternidade, muito frágil. Nós não pensamos no amanhã, nós não pensamos muito nas coisas do alto, é como se isso fosse uma outra etapa da nossa vida. Eu me converti, eu venho na igreja, eu vou na célula, eu faço minha oração depois do almoço, e eu vivo a minha vida. E o dia que Jesus voltar, aí eu vou viver a eternidade. Não! O dia que você nasceu em Cristo Jesus, começou a sua eternidade. O dia que você encontrou Cristo e você entregou a vida a Ele, começou a sua eternidade. Você pode já viver as coisas dos céus agora aqui na terra, porque isso faz parte da tua eternidade. Mas nós dividimos. Não, agora é o tempo que eu estou na terra, eu estou envolvido com um monte de coisa, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu posso me envolver com isso, me envolver com aquilo, não tem problema. Não, irmão, você já foi separado para Deus, você foi comprado por preço de sangue, você faz parte e você tem toda a liberdade de buscar as coisas dos céus e trazer para a terra. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E Paulo está dizendo, se vocês quiserem entender quem vocês são, se vocês quiserem saber por que vocês estão na terra, não precisam colocar diariamente a visão de vocês precisam colocar diariamente a visão de quem você é lá no alto. E depois trazer aqui para baixo. Aí você olha e fala, mas quem eu sou afinal? Lá. Lá na glória, lá nos céus, onde você está assentado com Cristo, você é remido, você é salvo, você é santo, você é liberto das paixões da carne, você é um escolhido de Deus. Aí eu olho para tudo isso, e tem muito mais sobre a Bíblia, você olha para tudo isso que você é lá em Cristo, você traz essa realidade para a sua vida agora aqui na terra e você vive isso. Não tem nada do mundo, não tem nada de você mesmo, tem daquilo que você é em Deus. Então nós precisamos encher a nossa mente com a revelação do céu. Nós precisamos pensar um pouco no céu, nas coisas dos céus. E eu não estou falando das ruas de ouro, das mansões celestiais, porque nisso nós pensamos do céu. Eu estou dizendo das coisas que quem nós somos para Deus. Quem nós somos para Deus. Nós precisamos pensar um pouco mais, irmãos, nas expectativas de Jesus com relação a nós. Quantos de nós aqui temos alguma expectativa com relação a Deus? Porque precisamos de um emprego, porque precisamos de um carro, porque precisamos de uma casa, porque precisamos de uma cura, porque precisamos. E eu digo, Deus pode nos socorrer, Deus pode nos oferecer aquilo que Ele quiser nos oferecer, mas também nós precisamos pensar que Cristo lá na glória, olhando para nós, Ele também tem expectativa a respeito de nós, quanto ao seu reino ser implantado aqui na terra. Ele tem expectativa a respeito de nós, e nós precisamos pensar nisso, porque são coisas do alto. E às vezes nós estamos presos aqui na terra. Porque Jesus no Sermão do Monte diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Ele diz, não junteis tesouros na terra, mas juntais tesouros nos céus. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos meditando, amados. Precisamos olhar para Jesus e deixar que Ele revele quem Ele é. Mas como eu olho para Jesus? Ele é o Verbo que se fez carne. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque quando nós descobrimos quem Jesus é, nós descobrimos quem nós somos.
Sabe o que vai acontecer? Você vai viver então aqui na terra com a sua identidade gerada nos céus. Você acha isso impossível? Não. É o mais simples que você possa imaginar. Então, amados, nós nascemos para ser conformados à imagem de Cristo. A Bíblia nos fala que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito, não é? Agora, como a gente faz isto? Paulo nos encoraja dizendo, pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Quanto tempo faz que você não acorda pela madrugada e você vai para a presença de Deus e você chora ali, se você clama a Ele, Senhor, está difícil, as trevas estão avançando, está difícil para mim, está difícil para minha família, as coisas estão difíceis, quando o Senhor vai voltar? Eu desejo que o Senhor volte. Quanto tempo faz que você não lê a palavra de Deus, e ao ler a palavra de Deus, você derrama lágrimas ao ler a palavra de Deus? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não jejua para bater a sua alma, para que o Espírito tenha mais liberdade na presença de Deus? Ou só oramos quando temos alguma dificuldade, alguma luta, para ver se Deus se compadece de nós? Quanto tempo faz que você não busca as coisas do alto? Amados, nós não fazemos isto. Nós não fazemos isto porque somos involuntariamente consumidos pelo espírito dessa era. Você é envolvido pela televisão, pela mídia, pelo curso do mundo. Eu me lembro que um tempo atrás eu preguei até sobre isso. É como se você estivesse descendo, se estivesse subindo um rio com um barquinho, uma correnteza contrária, e você olhando todo mundo descendo o rio, festejando, mas você está lá tentando. Mas eu quero dizer, esse povo que vai descer não vai chegar nos céus. Não vai ter uma eternidade com Deus. Mas você que está remando contra, você vai encontrar Deus na sua vida. É tudo, hoje em dia, é tudo aqui, é tudo agora, e nós precisamos começar a mudar nosso estilo de vida. Nós precisamos começar a viver na terra à luz da eternidade. Precisamos ganhar almas à luz da eternidade. Precisamos amar as pessoas à luz da eternidade. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós precisamos colocar a eternidade. Isso faz parte da minha vida. A eternidade faz parte da minha vida. Eu sou eterno em Deus. E eu faço isso porque eu sou eterno. Precisamos ter comunhão com Deus à luz da eternidade. Você vai esperar Jesus voltar para você começar a ter comunhão com Deus? Você pode se tornar um estranho para Ele. Quantos estão entendendo? Paulo diz, se você não colocar os olhos onde Deus habita e começar a ver quem você é e que precisa se conformar à imagem dele, então você vai começar a colocar seus olhos naquilo que não é fonte da eternidade. Então está na hora, irmão, de vivermos para Deus, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, começarmos a criar uma cultura do céu dentro de nós. E essa cultura de Deus será um instrumento da manifestação da graça de Deus ao mundo. Vai ser o palitinho de fósforo que vai acender no meio das trevas. Quando conhecemos o valor de Deus, amados, o poder de Deus, nós ficamos fascinados por Ele. Ficamos fascinados, apaixonados. Então aquilo que vem à nossa mente entra no nosso coração quando nós pensamos em Jesus. E talvez esse seja o pensamento mais alto que um homem pode ter, que um ser humano pode ter. Então, caminhando para o final, eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus viesse e perguntasse agora para você, quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Jesus fez essa pergunta lá, acho que Mateus 16. Ele fez essa pergunta, o que você diria? Alguns, tu és um profeta, falaram para ele. Ele falou assim, mas
Um deles disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus perguntasse para você: quem eu sou para você? Essa resposta vai depender muito do seu relacionamento com Ele, ou seja, o quanto dele tem em você. Amados, Jesus tem interesse nesse relacionamento contigo. Hoje Ele te chama, hoje Ele te diz que Ele está aberto e te esperando. Preste atenção aqui, amados. Jesus tem interesse nesse relacionamento com você. Ele sabe que você não é rebelde. Ele sabe que você está num processo de amadurecimento. Ele vai te ajudar a transformar na sua imagem. Não tem nenhuma acusação contra ti. É como se ele dissesse: olha, você nasceu de novo. Eu não tenho nenhuma acusação contra ti. Eu amo você, só quero que você venha para mim. É isso que o Espírito Santo nos diz. Amados, a maioria de nós evitamos a oração, nós evitamos a palavra, nós evitamos ficar a sós com Deus, por causa do acusador das nossas almas. Mas quando nós aprendemos a olhar para as coisas do alto, tudo muda. Então o Senhor quer tocar na sua vida, o Senhor quer tocar nas nossas vidas. E eu quero terminar falando rapidamente de um homem que errou muito na vida dele. Errou muito. Mas ele é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Você já sabe que estou falando de Davi. Um homem que ele era segundo o coração de Deus porque ele era rápido em se arrepender. Um homem que, desde quando pequeno, ele decidiu colocar os olhos em Deus. Mas chegou um momento que ele era hiper ocupado. Agora ele era rei, ele controlava todas as coisas, ele tinha filho, tinha esposa, concubina, imagina, ele era ocupadíssimo. Quando garoto, ele estava lá pastoreando e estava adorando a Deus. Quando ele cantava e pastoreava, ele venceu Golias. E no Salmo 18 ele diz assim: eu escolhi colocar no meu coração a buscar o Senhor todos os dias da minha vida. E isso fez a diferença na vida de Davi, amados. Eu escolhi, foi algo espontâneo dele. Ele não foi junto com uma massa de manobra, ele não foi junto com pessoas, ele diz: eu escolhi colocar o meu coração a buscar o Senhor todos os dias da minha vida. No Salmo 50 ele diz assim: eu decido elevar os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É como se Davi estivesse dizendo: a roupa do mundo não serve para mim. No Salmo 27 ele diz: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Irmãos, Davi precisava ir num templo para poder ver Deus. Ele precisava ir lá no templo e ver a grandeza do templo, e ver a arca, e ver as coisas que tinha lá, para ele poder ver Deus. Hoje você é o templo. Nós somos o templo. Está muito mais fácil nós termos contato com Deus, de vermos Deus. Você pode ver Deus na sua própria vida. Eu quero... Queridos, nós precisamos dedicar um tempo para estarmos na presença de Deus diariamente. Diariamente. O Espírito Santo, Ele quer recuperar, presta atenção, o Espírito Santo quer recuperar a centralidade de Cristo na nossa vida e na vida da igreja. Nós precisamos ser cristocêntricos. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Não dá para ser diferente. Agora, como você vai administrar o seu dia a partir de amanhã? Como você vai? Vai ser mais um domingo que você veio, que você adorou, que você cantou, que você ouviu uma palavra e nada mudou na sua vida? Se você colocar na sua agenda que você precisa colocar a tua mente no alto, você coloca isso no teu coração, você não vai sair na segunda-feira e você vai encontrar um outdoor escrito assim: você já fez a sua devocional hoje?
É algo pessoal. É uma decisão pessoal que você precisa ter de buscar a Deus. Então, eu vou te dar uma ideia. Uma ideia, mas muito fácil de você ativar o fogo e o óleo do Espírito na tua vida. Olha, um versículo por dia. Um versículo por dia. Abra sua Bíblia, leia, medite. Medite. Traga ele para a sua vida. Fala, Senhor, eu quero viver essa realidade. Senhor, revela isso melhor para mim. Gaste tempo e ore. Um versículo por dia. Isso vai começar até que a chama vai pegar novamente. Eu não quero que você faça um voto para mim. Eu só quero que você saiba que Deus está falando com você. E o dia que você estiver na presença de Deus, você não vai poder dizer que você não sabia. Isso não é uma ameaça. Isso é uma realidade. Que nós, líderes, temos obrigação de ensiná-los. Então, um versículo por dia, contemplando a Deus e falando com Ele. Dá para fazer isso, irmãos? É difícil? Então faz um capítulo inteiro também, não é? Mas comece pelo menos com um versículo, amém? Vamos colocar em pé. Busque as coisas do alto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Irmãos, pega na mão do seu irmão, por favor. Eu quero fazer uma oração, nós como igreja, como povo de Deus reunidos aqui. Sabe que nós somos um corpo, e quando nós damos as mãos assim, nós estamos dizendo, né? Realmente somos um. E hoje é noite de ceia, é noite de nós proclamarmos essa verdade. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero pedir, Pai, eu quero, na verdade, como nós já meditamos outros dias aqui, eu quero bater, Pai, eu quero buscar, eu quero bater, Senhor, nesta porta. Porque eu sei que o Senhor está do outro lado, e o Senhor pode nos ouvir. Senhor, por misericórdia, Senhor, alcance os nossos corações. Tira a nossa visão do mundo, Senhor. Tira a nossa visão das coisas do mundo, Pai, ajuda-nos a viver separados para Ti em todas as áreas da nossa vida. E ajude-nos através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a vivenciar as coisas do alto. A nossa verdadeira identidade está em Ti, Senhor. Então eu peço oração agora, Pai, eu peço a Tua intercessão junto ao Pai, para que Ele nos conceda, Senhor, a graça de vivermos essa realidade, de vivermos as coisas do alto, vivermos as coisas geradas nos céus por Ti, aqui na terra, e vivermos a nossa eternidade agora. Aqueles que estão fracos, fortaleça. Aqueles que estão oprimidos, Senhor, liberte. Aqueles que estão presos em grilhões, solte-os. Senhor Deus, e levanta um povo que seja luz no meio das trevas. Senhor Deus, e que viva a realidade do Teu reino e não a realidade do reino das trevas, porque o Senhor nos vivificou e nos deu vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Heraldo. Pastor Heraldo vai ministrar a ceia para nós. Pediria que os irmãos que vão servir a ceia se posicionem já, por favor. Nós vamos servir a ceia e só queria reforçar que aqueles que foram batizados estão em perfeita comunhão com a igreja, podem participar. Todavia, aqueles que não foram batizados ainda, aguardem um momento para que isso possa acontecer. Se você nos visita e você pertence a uma outra igreja, está em comunhão também com a sua igreja, pode participar conosco também, vai ser um prazer e uma alegria, ok?
Então os irmãos vão se posicionar aqui à minha esquerda, à minha direita. E vocês podem vir já. Vamos pegar os elementos da ceia. Vamos aguardar uns pelos outros e participar todos juntos, ok? Fala de tua justiça pela tua vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue e nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele voltou, parece que mudou de tom. Não tinha. Só você. conectados uns nos outros, estamos conectados